Bem, turma, para a nossa disciplina de História, nós iremos estar aprendendo o conteúdo que tem como tema os primeiros anos de domínio português e o período colonial. Na aula passada, nós falamos um pouquinho sobre as primeiras expedições, expedição exploradora, expedição guarda-costa, expedição colonizadora. E agora nós iremos nos aprofundar um pouquinho mais nesse conteúdo. Então, os primeiros anos de domínio português. Esse período vai de 1500 até 1530 e é conhecido como período pré-colonial. Bom, então, os portugueses, eles estavam envolvidos com o comércio com outros povos e não tinha pessoas suficientes para iniciar um domínio efetivo aqui no Brasil. Então, esse período de 1500 até 1530 é o período pré-colonial, ou seja, ainda nesse período foi o período das expedições, de busca de novas riquezas, de reconhecimento do litoral brasileiro. Nessa época, foi muito importante a expedição comandada por Martim Afonso de Souza, que em 1532 fundou a primeira vila brasileira, a de São Vicente, e logo depois fundou a vila de Santo André. Olha só, então isso é uma informação bastante importante, porque através dessa expedição comandada por Martim Afonso de Souza, foi fundada a primeira vila e logo depois teve a fundação da segunda vila, e ambas no atual do estado de São Paulo. Então aí, ó, bastante importante. E esse português, outra informação bastante importante também, porque esse português, ele trouxe para o Brasil as primeiras mudas de cana-de-açúcar. Veja que quando estudamos lá as expedições, nós aprendemos que a primeira atividade, a primeira riqueza que foi encontrada aqui no Brasil foi o pau-brasil. E a cana-de-açúcar também foi muito importante, porque com o cultivo da cana-de-açúcar, foi desenvolvido em todo o litoral e foi bastante importante para o povoamento do litoral brasileiro. Então, depois do pau-brasil, nós estamos agora destacando que é a cana-de-açúcar. Mas o pau-brasil é nativo daqui da nossa nação. A cana-de-açúcar foi, os portugueses trouxeram para cá. E o período colonial. O período colonial começa em 1530 e se estende até 1822. O período colonial, ele é o período mais extenso, tá bom? Ele é bem extenso. E por que que ele termina em 1822? Porque em 1822 é proclamada a independência do Brasil. Então, em 1530, Portugal toma posse do Brasil. E esse período vai até 1822, quando é proclamada a independência do Brasil. Ou seja, o Brasil vai deixar de ser uma colônia portuguesa. E nós falamos com relação à cana-de-açúcar, não foi isso? Que foi o cultivo bastante desenvolvido aqui no Brasil colonial. E a mão de obra que era utilizada para o cultivo dessa lavoura foi a mão de obra escrava. Então, por quê? Porque era necessário ter uma mão de obra e eles trouxeram os negros para estar trabalhando nessa lavoura. E um fato bastante interessante é que o açúcar, naquela época, era considerado um artigo de luxo na Europa. Então, era algo que estava bastante em alta. Então, esse período também é marcado pela questão da escravidão dos negros, trazido da África para o Brasil. E a cultura da cana-de-açúcar, ela foi responsável pelo povoamento do litoral brasileiro e pela fixação desses colonos aqui na terra. Olha só, a cultura da cana-de-açúcar foi responsável pelo povoamento do litoral brasileiro e pela fixação na terra. No período colonial, muitas cidades foram fundadas, crescendo posteriormente graças à compra e à venda da produção local. Então, já foi
tendo um desenvolvimento aqui no Brasil. Desses recursos, os principais foram a cana-de-açúcar, o gado, o ouro e o café. E aqui eu trouxe aqui uma ilustração, olha só. Aqui a cana-de-açúcar, aqui o gado e aqui na mineração, tá bom? Com relação à extração do ouro. E nesse período também é importante destacar que foi um período que teve, na nossa história, neste período, foi marcado por muitas revoltas. Por quê? Porque o domínio português tinha uma certa cobrança através dos impostos. Então, nós iremos estar aprendendo mais um pouquinho lá na frente com relação a essas revoltas. Então, esse período colonial, foi marcado por muitas revoltas, tá bom? E, para finalizar, eu quero destacar também que nesse período o povo brasileiro foi miscigenando, ou seja, teve a mistura, não é isso? As etnias começaram a se misturar. E quais foram essas etnias? Nós temos o índio, o branco e o negro. O índio, que já habitava aqui nas terras, não é isso? Nas terras brasileiras. O branco, o português, que veio para as nossas terras e trouxe o negro. Então, essa mistura, nós já aprendemos que a formação do povo brasileiro é através dessa mistura, e foi justamente nesse período que o povo brasileiro começou a ter essa mistura. Agora nós iremos estar debatendo um pouquinho mais sobre esse conteúdo.